Após uma semana de altas temperaturas, o Rio Grande do Sul volta a ter o tempo característico de inverno. Em 24 horas, os termômetros variaram em até 20 graus de sexta para sábado. É sobre o tempo e suas variações que nós vamos falar hoje no Rede de Olhares, aqui pela UXTV, parceira do canal Futura. Mudanças climáticas, desequilíbrio ecológico. E quem quiser participar, Carol? Então, quem quiser participar e está em casa, não está aqui, que o pessoal vai participar com a gente, né? Pode ligar no 3218-2194 ou pode deixar recados tanto no Twitter, que nós temos o @UXTV, ou no Face, que é facebook.com/UXTV, contando o que eles acharam, o que mudou durante a semana passada, né? Sim. Que as flores mudaram, o clima Deixa mudou. um recadinho aí pra gente. Deixa um recado que a gente Se gostou do friozão de volta. Isso, se gosta do inverno, do verão. Bom, eu começo com o professor Alindo, aqui do curso de Biologia da UX. Professor, essas variações são comuns? É normal? Ou por que a gente se assusta tanto, então, e quer achar uma justificativa para isso? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos os nossos telespectadores. Eu deveria começar dizendo que mudanças climáticas temos a longo, médio e curto prazo, mas mudanças assim, de alterações mesmo para verões mais severos ou invernos mais rígidos, eles demandam um longo processo. Mas na nossa faixa, onde nós estamos situados, no sul, naquela latitude, é normal que nós tenhamos oscilações grandes em pouco espaço de tempo. Pode ser que daqui a 200, 300 anos nós tenhamos praias invadidas pelo mar e que não serão mais praias ocupáveis. Isso é possível, porque nós estamos efetivamente num período de aquecimento global. Como o professor Alindo estava dizendo, né? Essas mudanças de temperatura são normais, né? E a gente chamaria isso de uma anomalia climática, né? Não uma mudança climática. Para a gente ter uma mudança climática, a gente precisa ter um aumento na média da temperatura ao longo de, no mínimo, 30, 40 anos. E não uma temperatura em 2, 3 dias, que seria anomalia, né? Fora do normal, né? Isso seria uma anomalia climática. Bom, o tão falado efeito estufa, né, e o aquecimento global, na verdade é importante dizer que o efeito estufa ele é muito importante, né? A gente às vezes pensa no efeito estufa achando que ele é maléfico, mas na verdade se nós não tivéssemos o efeito estufa, nós não teríamos a temperatura da Terra média em 15 graus centígrados, que propicia a vida na Terra. Olha só. Então sempre existiu o efeito estufa. Só para a gente entender, professor, explica o que é o efeito estufa, já que a gente coloca que ele é o vilão. O efeito estufa é o seguinte, né? Durante o dia a gente tem o aquecimento da Terra, né, do solo, pela radiação solar, pela radiação do Sol. A Terra se aquece e emite radiação novamente para o espaço. Só que a radiação do Sol é chamada de onda curta, mais forte, e a radiação que a Terra emite, né, depois que se aquece, é de onda longa, é uma radiação mais fraca, mas ela é calor. E existem gases na atmosfera, o CO2, a própria umidade, né, a umidade atmosférica, né, dióxido de nitroso, outros gases que sequestram esse calor ou armazenam esse calor e emitem de novo para a Terra. Isso faz a temperatura da Terra ficar em torno de 15, 20 graus. O que está acontecendo pela maior emissão de CO2, que é o chamado vilão, é que esses gases estão se concentrando. Então, ao longo prazo, maior calor vai ficar armazenado nessa faixa próxima à Terra, aumentando a temperatura. Eu acredito que em outras épocas já aconteceu também, até informações dos nossos pais e avós, que falavam que, olha, naquela época, lá em 1940, houve uma chuva de granizo, houve uma geada e tal. Muito também se refere ao seguinte, que nós não tínhamos comparativos, nós não tínhamos números para ver. Hoje você ouve na rádio 50 vezes por dia a temperatura subiu, desceu, e uma vez não. A gente que trabalhava no interior não sabia qual era a temperatura, então não se tinha um parâmetro para medir essas oscilações climáticas tão fortes. Sim. Né? Eu convido você de casa para assistir, pessoal daqui, uma reportagem que nossa equipe fez falando sobre exatamente isso, sobre o reflexo das mudanças climáticas na agricultura. Vamos assistir.
Esse mês de agosto é um dos mais quentes da última década. E para mostrar as mudanças no clima, nós viemos visitar a propriedade do seu Valtuir Zanrosso, aqui no interior de Caxias do Sul. Tudo bom, seu Valtuir? Tudo bem. Devido ao calor esse ano, que não é normal no mês de agosto, porque o calor é muito prolongado, sabe? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que a brotação da videira está sendo muito precoce. Isso é uma brotação que devia acontecer lá por meados de setembro. Entende? E o que nos preocupa é se acontece alguma geada tardia, né? Se acontece uma geada, provavelmente esses brotos aqui serão todos queimados. Se for uma geada mais forte, né? Aí o que acontece? Aí é perda praticamente total. E um outro caso que está acontecendo também é uma brotação desuniforme, devido a essas poucas horas de frio que aconteceu nesse período de inverno, né? O senhor já tinha visto um agosto tão quente assim? Não, eu não me lembro de ter acontecido. A gente pode observar que as flores são bem, esse tipo de flor é bem primaveril, né? Que seria o período delas a partir de setembro, ter a brotação delas, essas cores, quando abre a flor, né? E a laranjeira também, a laranjeira ela já está com toda a flor pronta para ser polinizada, entendeu? Ela veio precocemente também. E os pessegueiros também têm sinais da mudança do clima, né? Sim, o pêssego também, ele, como é uma frutífera que ela fecunda rápido a flor, então como a flor ela veio antecipada, então já fecundou, entendeu? Então já tem a formação do pêssego, como você pode ver aqui, ó, esse pêssego aqui, ó. Esse pêssego se for está sujeito a pegar geada, então acontece um congelamento da seiva, aí ele tende a cair, né? Aí perde a produção, né? Seu Valtuir, e os animais também estão estranhando esse calor fora de época, estão se comportando diferente de outros tempos aí? Eles já estão sentindo, eles já estão sentindo o clima de primavera, né? Mais quente, então ao amanhecer a gente sente a sinfonia dos cantos, né? Dos pássaros, dos animais, né? Aquela sinfonia dos pássaros querendo se acasalar, né? Até o João de Barro está antecipando de fazer sua casa. A gente nota as casinhas que eles estão preparando, parece que eles estão antecipando. Mas eles têm um problema, que agora tem um período também de pouca chuva, né? Então eles estão com dificuldade da matéria-prima deles construir a casinha deles. O senhor acha que essas mudanças no clima vêm da onde? Olha, muitos falam em queimadas, entendeu? Mas a nossa região não acontece isso, queimadas fortes. Eu penso assim, que o nosso planeta ele faz um ciclo, entendeu? E há tanto tempo, você coloca vários anos, assim, centenas de anos, sei lá, aí forma um ciclo. Então agora eu acho que nós estamos num ciclo de aquecimento, entendeu? Depois mais passa esse período, talvez volte ao normal. Então nós estamos pegando, talvez, né? Eu penso assim, que nós estamos pegando esse ciclo. Pois é, eu estou aqui com os agricultores de Bento Gonçalves. E qual que é o nome do senhor? É Almir Cavalete. Seu Almir, o senhor também sentiu esses reflexos na sua produção? O senhor produz o quê? Pode pegar o microfone. Uvas? Uvas. E o senhor percebeu também esses reflexos das mudanças? Sim, esse ano aqui a gente percebeu, porque como lhe disse lá, a brotação veio antes... Só põe um pouquinho mais para frente, isso aí. Veio antes da época, né? Porque se caiu uma geada, agora a gente vai perder. Então isso não é normal para a gente. Agora, não se sabe se isso vem de um clima que vem aquecimento, se é por causa que deu pouca chuva, não sei, ou pouco frio, mas a gente percebeu bem isso ali. O senhor já arrumou alguma alternativa para não ter perda na agricultura? Infelizmente, na nossa região, para dizer a verdade, eu moro no Vale dos Vinhedos, fica difícil hoje, o correto deveria ter uma irrigação, para dizer a verdade, para todo o produtor. Porque o que aconteceu esse ano? Uma seca que agravou muito a questão da produção e as pareiras, em consequência disso, foram prejudicadas. Até a questão da dormência e a falta de água todo o inverno. Então, isso... Eu não me surpreendo a questão da reação das pareiras esse ano, porque foi tudo atípico. E essa chuva, para dizer a verdade, chegou em bom momento, porque senão
a brotação ia ser muito prejudicada, para dizer a verdade, se não tivesse essa chuva, mais ainda do que estaria, né? Carol, tem um recadinho aí, né, Carol? Sim, tem vários. A Júlia Monteiro, no Twitter, ela diz que Farroupilha e Caxias são cidades que normalmente costumam ter as 4 estações do ano no mesmo dia, né? E que é uma loucura. O Gabriel Neves, no Facebook, ele manifesta pela semana passada ter 30 graus. Ele diz que prefere o frio e que se ele quisesse morar em cidade quente o ano inteiro, ele moraria no Rio de Janeiro. E a Renata Mascarello, ela diz que como a temperatura mudou muito rápido, ela percebeu que muitas pessoas adoeceram, inclusive ela. Ficou com dor de garganta, enfim. Legal, Carol. Obrigada. Obrigada. Bom, vou falar aqui, qual que é o seu nome? André. André, chega mais aqui. André, você é estudante de música, né? Isso. E, André, os instrumentos também sofrem com essas alterações, com essas mudanças climáticas aí, úmido, seco? Tem alguma influência? Com certeza. Meu instrumento é um acordeon. O acordeon ele é feito por dentro de madeira e isso modifica a afinação conforme a umidade, assim, é um dos instrumentos que mais sofrem. O instrumento de cordas também, né? Seguidamente tem que estar afinando, principalmente nos dias úmidos aí, porque muda bastante a questão da afinação deles. Tá, e hoje o que vocês prepararam pra gente aqui o jogo? Bom, Quem é que vai se habilitar a jogar aqui das escoteiras? Gabriela? Você explica rapidamente como é que funciona, Deixa eu explicar, mas basicamente assim. É um instrumento, esse é o chinelofone, é um instrumento feito de canos de PVC. Chinelo, né? É um chinelo mesmo aqui, né? Exato, porque ele é percutido com chinelo, que a Gabriela vai demonstrar com muita maestria. Vamos ver. Bate com convicção. Isso. Olha só, parabéns. Muito bem. Então, esse é um jogo que a gente construiu. Muito obrigado, Gabriel. Que a gente construiu para executar esse instrumento, que é o chinelofone. Conforme quanto menor é o tamanho do cano, menor é a frequência que ele gera, portanto, a nota que ele vai emitir é diferente. E por falar nessas mudanças climáticas, essas variações de temperatura, eu tenho aqui o seu Luiz Curtolo. Tudo bem, seu Luiz? Tudo bem. Boa noite a todos. O senhor viveu... Pode segurar o microfone. O senhor tem umas fotos, que a gente até pegou umas fotos suas, que o senhor passou por aquela nevasca de 1965, é isso? Conta como é que foi. 65, teve mais uma em 75, depois outra em 78, mas eu acho que a mais forte mesmo foi aquela de 65, né? Realmente, né? Eu não sei se os estudiosos em meteorologia podem confirmar. Olha lá as imagens, os 2 bonecos gigantes de neve, isso, né? Quase tudo da família, né? Sobrinhos, etc. Mas me parece que há alguns anos atrás, coisa de 30, 40 anos, a impressão que dá é que havia muito mais umidade. Eu nem falo em chuva, né? Eu falo em umidade. Porque eu botei o carro fúnebre ali do meu falecido avô. Daqui a pouco a gente volta lá, esse daí? É que funerária tem um pouco a ver com o inverno também. Eu não gosto de falar nisso, mas assim como a malharia vende mais, a funerária também vende mais. Por que será, né? Mas o que me parece realmente em relação a hoje, eu não falo em chuva, eu falo em umidade. Os dias passados, naquela época lá, se caracterizava muito por dias como hoje, como está aí fora. Chuvisco, frio, mais frio e tal. Esses 2 bonecos aí foram feitos pelos populares na ocasião, né? E eu lembro que de manhã eu saí para ir para o trabalho, era danado para caminhar na rua. Antes de o senhor falar, acho que a Carol tem algum recadinho para quem quiser participar, né, Carol? Tem um site? Quem quiser participar pode nos ligar no 3218-2194 ou nos mandar os recados no Twitter, que é o @UXTV,
ou no Face, que é facebook.com/uxtv, e contar se preferiu, gostou do verão da semana passada, que foi um veranico, né, de uma semana. E também nós temos um blog para indicar, que é o Metsul, temudo, metsul.com, www.metsul.com. Ali eles publicaram um artigo falando sobre as mudanças radicais da semana passada. Legal. Né? Beleza, Carol, obrigada. Qual que é o nome do senhor? O meu nome é Rômulo de Mori. O senhor é jardineiro? Não, e eu trabalho com videira. E o senhor percebeu esse desequilíbrio ecológico com essas variações climáticas? Olha, o que eu posso dizer que o que eu percebi que esse mês de agosto, eu não lembro ter tido um período de um calor prolongado que nem esse ano. Como esse? Porque já acontece essas variedades variadas do tempo, que uma semana de calor, depois volta ao normal. Só que esse mês de agosto foi As pessoas lá Foi um mês que acho que o calor foi muito prolongado. Foi prolongado. E ali até as pareiras, com esse calor, ela se acordou um pouco antes do tempo e começou a brotação. Mas, por enquanto, eu acho que a gente não sabe o que o tempo vai fazer daqui em diante. E, seu Clarencio, e com relação às flores? Vai ser bom também para elas? Porque tem muitas que já estão floridas, né? É antes do tempo ou não? Está dentro da época? Nós estamos aqui, por exemplo, com o veranico, mas com os canteiros da UGS aqui, todos completos com as flores. Nessa estiagem ali, nós aproveitamos fazer uma irrigação. Tivemos que fazer uma irrigação com a água, mas nós utilizamos a água que nós temos dos açudes, sem contar com a água da Samay, quer dizer que não abusando da água da Samay, nós aproveitamos a nossa água e fizemos uma irrigação ali para manter esses canteiros bonitos, assim como que, se não com a estiagem dessa, sem irrigação, ele ia sofrer muito, nossos canteiros, nossas plantinhas e tudo, que nós cuidemos com tanto capricho. Agora nós estamos plantando a semente, as mudinhas, para plantio no verão. E as que estão plantadas agora é de inverno. E elas não queriam esse calor, não. Elas estavam preparadas para o frio, né? Então, a gente sentiu que elas não desenvolveram tanto assim. Precisaram ser irrigadas, que não seria também a época. E a irrigação, mesmo bem feita, ela nunca é como uma boa chuvinha que nem foi esse fim de semana. Ah, com certeza. Nada melhor. Bom, eu quero saber aqui de flores com a Bernardina, que é técnica agrícola, né, Bernardina? E lá em Flores, com relação à agricultura, como é que vocês estão fazendo para não ter perda na produção? O que se faz através do município, o poder público, claro que se tem em relação ao clima, eu sempre digo que o agricultor ele trabalha com improvisões, né? Ele está com as culturas descobertas, as nossas regiões não são propícias para se fazer nem irrigação, no caso de falta de água, porque nós temos muitas encostas, então difícil. É muito difícil irrigação só através de gotejamento. Tem esse problema, então. Exatamente. E para fazer, se ter a produção tanto da pareira quanto das frutíferas, frutas de caroço ou outras frutas, também é inconveniente a se fazer a cobertura com a plasticultura, né? Então, eu sempre digo que o agricultor ele trabalha à mercê do tempo. Para a maioria do pessoal é difícil, porque é uma questão financeira. Tu tem solução, mas se tu não tem dinheiro para investir, tu não consegue. No nosso caso, nós trabalhamos com pareiral, uva, mudas e tal, mas nós temos em média 8 hectares de pareirais. Nós investimos em irrigação em tudo. Nós temos uva coberta e tal, mas é uma questão de investimento. Para tu instalar um sistema de irrigação para combater a geada, num hectare de pareiral vai em torno de 20 a 30 mil reais. E essas variações de temperatura também registraram variações no comércio. Os preços dos produtos, das roupas, sapatos, botas também mudaram bastante. Vamos ver.
De manhã, 7 graus. À tarde, 25. E no dia seguinte, tudo pode mudar. A verdade é que esse clima instável não tem ajudado os comerciantes e lojistas de Caxias do Sul. O inverno, pelo menos até agora, não foi rigoroso e deixou os estoques das lojas lotados de mercadorias. Estamos vivendo um inverno com temperaturas muito altas, nada esperado pelo comércio, nem pelo consumidor. Isso tem ocasionado situações de comportamentos diferentes do consumidor e ações do comércio diferentes, né? Então, o comércio ele tem uma prática chamada liquidação ou promoções que começaram a entrar em vigor em função desse quadro todo de calor. A variação de temperatura pode fazer com que o comércio antecipe as vendas de verão e liquide as de inverno. Para não errar, esta loja pesquisou o clima antes de lançar suas coleções. A gente também estuda as mudanças climáticas, estuda os climas, então nós já estávamos preparados qual era a hora de fazer uma promoção de inverno, qual é a hora de lançar já o verão, porque o cliente ele quer de tudo, né? Ele quer ter boas oportunidades de compra, de promoção, mas ele também quer ter o produto certo na hora certa. E é muito importante também as pessoas saberem que cada vez mais as mudanças climáticas vão fazer com que a gente tenha no nosso guarda-roupa roupas de inverno e de verão. Porque até numa cidade como Caxias do Sul, a gente acorda às vezes com 10 graus de manhã e vai dormir com bem mais de noite ou passa até por 30 graus durante o dia. Durante o ano, são 6 meses de meia estação, 3 de alto inverno e mais 3 de verão intenso. Para não passar frio, muito menos calor, a dica de Márcia é diversificar o guarda-roupa. O que mais se usa hoje, que é o que nos países de primeiro mundo também as pessoas estão mais adaptadas, os estilistas, é que a pessoa vai se vestindo em casca, né? Ela começa, faz uma sobreposição, coloca a regata, uma camisa leve, às vezes um casaqueto por cima e depois durante o dia ela vai tirando isso, de noite se precisar ela vai colocando de novo. E é uma coisa interessante, que é como se a pessoa chegasse num lugar ou de manhã para trabalhar de um jeito, saísse para almoçar com outra roupa, voltasse depois com outra de novo. Legal, eu tô aqui também com as meninas dos escoteiros. Qual que é o seu nome? Maireli. E Maireli, os escoteiros também têm um lema, né? Sim. Cuidar da natureza é um deles? É, a gente tem as leis escoteiras e o sexto, o escoteiro é amigo dos animais e das plantas. E vocês cuidam direitinho? É, a gente procura nos acampamentos não cortar plantas assim nativas, né? Agora, tipo, alguns galhos que estão no chão, a gente usa para fazer as fogueiras, as coisas assim, mas a gente nunca corta assim as plantas. Legal, passa pro seu colega e você prefere o frio ou o calor? Calor. O calor? Tava gostando então daquele tempinho? Muito melhor. E agora, você não tá com frio não? Um pouquinho. Um pouquinho? E tá quentinho, né? É. E você? Bom, independente do frio ou do calor, eu gosto de um pouco dos dois, porque também não é bom tu estar congelando, mas também não é bom tu estar suando sem parar no calor. Legal, passa pra Gabriela, né? É, Gabriela. E você, Gabriela? Eu prefiro o frio, mas eu também gosto do verão. Legal, sua colega aí? É, Marina, eu gosto dos dois. Acho que para as atividades escoteiras é melhor o calor, sim. Legal, Marina. Obrigada. Bom, gente, a gente já está encerrando. Eu quero agradecer aos nossos professores que contribuíram bastante aqui com a gente, aos nossos agricultores, aos nossos jardineiros. Muito obrigada. Aos escoteiros. E, bom, é isso. A gente tem que ficar atento às mudanças climáticas. E vamos, Fred, qual que é o jogo aqui rapidamente? Aqui é só bater nas garrafas aqui, né? Então vamos lá, é com você. Vamos lá. Eu não tô... Ok, obrigada e até mais. Eu não sou um conhecedor do vidrofone aqui, né?